que diz a Constituição Federal sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, como uma CPI é criada e quais os poderes atribuídos a ela. Para discutir todos os lados dessa questão, recebemos Gabriel Dezen Júnior, professor de Direito Constitucional, e Ricardo Henrique Pinheiro, advogado criminalista. Sejam bem-vindos. Antes de iniciar a entrevista, vamos começar a entender o assunto. CPI. Você já ouviu falar nessa sigla? CPI é comissão... Comissão de que mesmo? CPI eu sei o que é. É a pesquisa sobre a corrupção. Sobre a corrupção da atual pouca vergonha. Só a sigla fica difícil mesmo, né? E se eu disser Comissão Parlamentar de Inquérito? É quando um político, não sei qual, mas ele comete alguns erros, aí fazem essa CPI para poder tirar ele do cargo. É por aí, Caliandra, mas dá para explicar melhor. Pela Constituição, é um colegiado que pode ser um colegiado funcionando apenas na Câmara, restrito à Câmara dos Deputados, ou no Senado, ou no Congresso, quando é uma CPI mista, cuja função, de acordo com a Constituição, é investigar um fato determinado. A investigação desses fatos nas CPIs se dá porque eles são passíveis de controle e fiscalização do Poder Legislativo. No Brasil, as comissões existem desde a época do Império. Só que naquele período, elas não eram muito frequentes, não. Para se ter uma ideia, entre 1891 e 1930, foram apenas 19 inquéritos desse tipo. E hoje, hein? Não seria bom que essas investigações fossem mais frequentes? Se fosse mudar alguma coisa, acho que sim, mas como não muda, sempre vão substituindo por piores. Acho que não está servindo de muita coisa, não. Algumas CPIs, elas são motivadas por denúncias ou determinados episódios que acontecem na sociedade que chegam até o Legislativo, seja por meio de associações, seja por meio do interesse do próprio parlamentar em investigar determinados episódios. Então, havendo uma demanda específica da sociedade dos mais variados níveis, é possível que haja, a partir daí, uma mobilização política que também resulte numa comissão parlamentar de inquérito. Nas CPIs, os convocados a prestar depoimento não podem se recusar a comparecer, a não ser que estejam em condição de testemunha. Mas, em muitos casos, outras pessoas convocadas usam recurso ao STF para se esquivar do interrogatório. Seja para não comparecer, seja para usar o direito, né, de não produzir prova contra si e acabar ficando em silêncio. Mas, uma vez avançando o trabalho de uma CPI, ela tem que produzir um relatório. Esse relatório ele é encaminhado ao Ministério Público, que analisa toda essa documentação produzida pela Comissão Parlamentar de Inquérito e toma, a partir daí, as providências cabíveis, decidindo se vai indiciar aquelas pessoas que estão naquele relatório ou não. Essa dependência de outra instituição, no caso aí o Ministério Público, às vezes faz com que a população não dê a credibilidade que o processo merece. De qualquer modo, a Comissão Parlamentar de Inquérito chama a todos para que fiquem atentos àqueles que lidam com dinheiro público. Eu tenho que existir a CPI, porque se não tiver investigação, não vai passar mais 4 anos e a gente vai continuar na mesma onde está, nada. Doutor Gabriel, parece que as pessoas ainda não sabem, não têm muito conhecimento sobre a CPI. É complicado entender uma CPI? Qual é o histórico de uma CPI? A CPI tem origem no próprio origem do parlamento inglês. Até é curioso a notícia histórica, que na origem do parlamento nós tínhamos o rei Jaime II, alemão, que falava alemão e latim, no Reino Unido. Como não falava inglês, não se interessava pelos assuntos do Reino Unido. E começou a usar auxiliares para gerenciar o dia a dia.
Isso foi a raiz, em palavras rapidíssimas, do parlamento. Esse grupo, contudo, percebendo o desapego do rei a assuntos britânicos, começou a investigar desmandos e ordens do próprio rei. Isso é a raiz histórica da função, de uma das duas funções constitucionais do parlamento, que é a investigatória. Ou seja, nós estamos assentados hoje na nossa ordem constitucional, que o Poder Legislativo é o titular do controle externo, artigo 71 da Constituição Federal, e tem as funções primaciais, que são a legislativa e a fiscalizatória. Diz o Supremo Tribunal Federal, já em acórdão de uns 10 anos atrás, que a CPI é um desdobramento da função fiscalizatória, ou seja, se o Legislativo pode investigar, pode fiscalizar, melhor dizendo, ele tem que ter poder para investigar também. Então, o que a CPI faz é, ou digamos assim, um aprofundamento da competência de fiscalização do Poder Legislativo para fazer investigação. Mas aí é bom a gente anotar o seguinte, há uma confusão propiciada pela própria mídia de incompreensão do que uma CPI é. CPI não é delegacia de polícia, não substitui o inquérito, não atua como um promotor, não é um juiz. A CPI tem como a sua principal função, talvez, investigar tudo que interesse, no caso da União, à federação como um todo. Então, se nós tivermos notícia, por exemplo, de desvio de dinheiro público ou de qualquer assunto que interesse ao Congresso Nacional, eu posso criar uma CPI para investigá-la. Não para apontar o dedo e falar em culpados, por exemplo, distribuir penas ou impor penalizações. O que a CPI faz é a investigação do fato determinado, tendo como escopo primário instrumentalizar o Legislativo para que ele produza leis que impeçam que se volte a fazer aquilo que está cometendo de errado agora. Pegando carona nisso aí que o senhor está falando, doutor Ricardo, o senhor acha que é importante que a população conheça mais sobre a CPI, para que entenda, já que ela tem essa função também de fiscalizar? É importante que a população entenda, porque a gente viu na reportagem que algumas pessoas não sabem exatamente o que faz uma CPI, isso que o doutor Desenha acabou de explicar. O senhor acha que é importante? É importantíssimo que a população conheça o que se passa dentro da Casa Legislativa. É uma investigação que acontece dentro do Congresso Nacional e que a população efetivamente precisa saber o que acontece na Casa que faz as nossas leis. Uhum. Agora, em relação à CPI, CPMI, qual é a diferença básica disso aí? CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, instruída por uma das casas, ou Senado ou Câmara. CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, constituída por ambas as casas. Em ambos as intitulações, CPMI ou CPI, deve haver a assinatura prévia de 1/3 dos senadores ou dos deputados, por prazo certo e determinado, com base nessa assinatura, um pedido é encaminhado à mesa diretora, é aberto um procedimento de escolha daquela mesa que irá compor de relatores, então, efetivamente, o que irá funcionar naquela CPMI ou na CPI, e aí sim é instaurado um procedimento. Nós tivemos um evento, há uns 8 anos atrás, em que veio a discussão do Supremo Tribunal Federal, até onde seria, digamos, embasado esse terço constitucional para criar uma CPI, porque nós tínhamos um componente político, como sempre tivemos. 1/3 pode requerer a criação de uma CPI. Só que a indicação dos membros que irão compor a CPI no número arbitrado é prerrogativa de líderes. E o ministro Celso de Mello, na época, calçou no acórdão, CPI é o instrumento de minorias, de investigação das minorias. Logo, as maiorias não têm interesse em se verem investigadas. E ficou assentado, então, por esse acordo do Supremo Tribunal Federal, que a minoria tem direito constitucional à criação de uma CPI. Logo, formalizado o requerimento de criação da CPI por 1/3 dos membros de cada uma das casas, ou do Congresso Nacional, no caso da CPMI, ela terá que ser criada obrigatoriamente. E, se os líderes de partidos não fizerem as indicações, incumbirá o presidente da casa fazê-las. Gabriel, até onde pode ir uma CPI? Como está esse desenho constitucional da CPI, como ela é hoje? Os poderes da CPI, no primeiro desenho rápido, em relação ao tempo do qual nós dispomos, é intimar comparecimentos, fazer a investigação completa, determinar a produção de provas, mesmo periciais, testemunhais, a cariação, mas sempre com o intuito de descobrir o modus operandi do ilícito, ou seja, como se fez aquilo que se fez.
Com essas conclusões, você separa em duas vias. O que tiver a sua solução atrelada à atividade legislativa, elaboração de uma lei, é encaminhado, até com o projeto de lei da própria Comissão Parlamentar de Inquérito, à tramitação ordinária na Casa. O que for crime a punir, ou vestígios, ou indício de crime a punir, você encaminha ao Ministério Público. Ok, senhores, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos a conversar sobre CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. A gente volta já já. Estamos de volta ao fórum que hoje discute sobre as comissões parlamentares de inquérito. Doutor Gabriel, pode haver CPI em todas as esferas de poder, legislativo, federal, legislativo estadual, municipal, como se dá isso? Sem a menor dúvida. Como a função fiscalizatória é inerente ao poder legislativo, e a CPI faz a fiscalização e a investigação que é subjacente a esse objetivo constitucional, nós podemos ter comissão parlamentar de inquérito em Câmara de Vereadores Municipais, em Assembleia Legislativa, na Câmara do DF, na Câmara dos Deputados, Senado ou no Congresso Nacional. Porque ela é, como a gente frisou agora há pouco, um desdobramento de uma das funções constitucionais do Legislativo. Mas é importante ressaltar um aspecto do encaixe federativo disso. Uma comissão parlamentar de inquérito do Congresso Nacional não pode investigar interesses exclusivamente municipais. Uma comissão parlamentar estadual não pode investigar interesses federais. Uma comissão parlamentar de inquérito municipal não pode investigar Estado nem União. Porque como o Legislativo é restrito à esfera de competência constitucional da Federação, ele só pode ir até onde vai a competência do próprio Legislativo. Ou seja, se nós tivermos uma investigação do Congresso Nacional direcionada a interesses estaduais, com certeza terá que haver pelo menos o envolvimento de recursos financeiros da União, de servidores da União ou de órgãos federais. Cada CPI, nos âmbitos federativos, município, Estado, DF e União, é restrita no poder de investigação às competências constitucionais que a Constituição defere a cada ente federativo. Doutor Ricardo, um convocado numa CPI, ele pode se recusar a falar? Ele tem direito a esse silêncio? Como é? Sim, é um direito assegurado constitucionalmente, o direito ao silêncio, e ele pode silenciar se assim o desejar. Então, o que vem sendo feito estrategicamente pela defesa é efetivamente permanecer em silêncio para resguardar seu direito constitucional de não autoincriminação. E aí, completando isso, doutor Gabriel, será que é esse um dos problemas da CPI, desse desenho que a gente fala constitucional? Quer dizer, ela acaba não conseguindo ir muito longe, estaria nisso aí, da pessoa poder se recusar a falar? Alexandre, nós temos um problema que contrapõe uma teoria sólida sobre a CPI ao longo da história do direito comparado com o que nós temos hoje em termos práticos. Como a CPI, já assentada pelo Supremo, é um instrumento de minoria e o parlamento toma decisões por maioria, é evidente que seria apostar muito na ingenuidade que houvesse uma maioria no parlamento disposta a atuar contra os seus interesses políticos. Eu volto a acentuar um aspecto. Uma comissão parlamentar de inquérito é um braço, é uma instituição do legislativo, funcionando em âmbito legislativo, tangida por interesses políticos. Então não se pode esperar de uma CPI imparcialidade. É uma investigação parlamentar em ambiente político feito por pessoas com orientação política. Muito da inefetividade das CPIs, e isso é público e notório, se atribui exatamente a isso. Como é um instrumento de minoria, nós não teremos uma isenção de ânimos políticos para manejar um instrumento de investigação que é eminentemente político. Então nós temos hoje um caldo de cultura que combina um poder de investigação constitucionalmente deferido ao legislativo, mas que, digamos, tropeça no interesse político que retira dela uma efetividade maior. Ou, num resumo, as deficiências da atuação política encontram na CPI uma vitrine evidente. O senhor queria falar? Sim. Pegando as explicações muito convincentes do doutor Gabriel, é o seguinte: CPMI sempre por prazo certo e investigação certa. Por que
assegurar o direito constitucional ao silêncio. Porque nada impede, Alexandre, que no decorrer daquela oitiva, no decorrer daquela investigação parlamentar, exista um fato novo. E com base na existência desse fato novo, pode haver o aditamento àquele pedido inicial. Então, essa é uma estratégia que geralmente o relator de uma CPMI, ele usa. Ele fala o seguinte: eu não tenho essa prova nesse momento. Essa pessoa irá falar, essa pessoa irá permanecer em silêncio. Mas a partir do momento que ela falando, eu descubro que exista um fato novo, eu posso aditar aquele requerimento inicial e dar um novo passo à investigação. Então, a estratégia do silêncio, hoje em dia, sem sombra de dúvida, ela é a melhor forma de você não conseguir prosseguir com os culpados, vamos colocar assim, de uma CPI. Quer dizer que, de fato, então, pode atrasar, pode atrapalhar a investigação o fato da pessoa não falar? Sem dúvida, porque como o prazo é certo e o fato é determinado, só irá haver o aditamento daquela peça inicial se existir um fato novo. Não existir um fato novo, o fato a ser apurado é exatamente aquele que foi contido naquela instauração inaugural. Existem situações, doutor Gabriel, ou previsão legal em que a comissão pode mesmo pedir a prisão de alguém? Nós temos que colocar em termos isto. Pedir a prisão, numa locução, digamos assim, coloquial, seria você expedir uma ordem de prisão. As únicas hipóteses que uma CPI pode realizar uma prisão são aquelas em flagrante, mas abertas pelo Código Penal a qualquer pessoa. Então, se nós tivermos um depoente perante uma CPI, por exemplo, usando excessivamente do sarcasmo, do deboche ou da própria agressão à CPI, ele será preso em flagrante. Não porque a CPI tem poderes policiais, mas porque isso representa um crime contra o agente público, que é o parlamentar que está inquirindo. Então, as únicas hipóteses de prisão por CPI são em flagrante de algum dos delitos que admitam isso. Como a gente falou agora há pouco, desacato a membro da CPI, uma testemunha que evidentemente está falseando a verdade, uma perícia evidentemente mal conduzida. Mas apenas isso. Nós tivemos no passado a CPI do narcotráfico, expediu algumas ordens de prisão, e foram todas derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal, porque ela não tem essa competência. Entra aí, acho que vale a pena frisar, Alexandre, nós temos um conjunto de 5 princípios constitucionais que o Supremo identifica no 58 parágrafo 3º. Este é o da reserva judicial, ou seja, do Supremo. Os atos que a Constituição Federal atribua exclusivamente ao Judiciário são expressamente vedados a uma comissão parlamentar de inquérito, como, por exemplo, a interceptação telefônica, o ingresso forçado em domicílio, a ordem de prisão preventiva ou cautelar. Então, a CPI se situa, em termos de competência constitucional, a meio caminho. Mais do que um delegado de polícia, menos do que um juiz. Aquilo que só o juiz pode fazer, a CPI não pode. Da mesma forma que os advogados, ou o investigado, ou a testemunha, deve guardar respeito ao parlamentar, o parlamentar também deve guardar respeito ao investigado ou à testemunha. Muitas vezes a gente observa que os parlamentares, extrapolando o direito constitucional que tem, achincalham aquele investigado ou aquela testemunha. Então, da mesma forma que deve haver o respeito aos parlamentares, os parlamentares também devem respeitar o investigado ou a testemunha, sobretudo quando ela exerce o seu direito constitucional ao silêncio. Uhum. O que, no caso, um parlamentar não pode fazer, o que há na previsão legal, que ele não pode fazer de jeito nenhum numa CPI? Em termos de competência? Exatamente. Por exemplo, determinar a quebra do sigilo de comunicação telefônica, determinar sequestro de bens, arresto de bens, proibir o investigado de sair do país, ordenar prisão preventiva ou cautelar, ordenar ingresso em domicílio ou ingresso em repartição. As limitações, eu queria fazer apenas uma ressalva rápida. O princípio da reserva judicial ocorre sempre que nós temos na Constituição Federal a redação em termos como o 5º 11, o 5º 12, por exemplo, o 5º 61, em que diz que, por exemplo, a prisão depende de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Isso é defesa de uma CPI. Então, tudo que a Constituição Federal diz que cabe só ao Judiciário, a CPI não pode fazer. Doutor Ricardo, a CPI ela pode quebrar sigilos. Que tipo de sigilos? Conforme ressaltado pelo doutor Gabriel, o sigilo bancário e fiscal está pacificado que pode. O que deve ser diferenciado é justamente o critério da interceptação de comunicação telefônica.
não se admite, esse poder cabe exclusivamente ao juiz competente. Não se admite, em hipótese nenhuma, uma representação, no caso, para um pedido de interceptação de comunicação telefônica. O que deve ser bem diferenciado nessa forma é o requerimento dos sigilos telefônicos, como ressaltado pelo doutor Gabriel, e o pedido de interceptação. Pedido de interceptação é uma questão bem mais complexa, que envolve Polícia Judiciária e Ministério Público. Você só será viável, só será possível o deferimento de uma interceptação de comunicação telefônica quando não houver outros meios menos gravosos de investigação. Até que o Supremo Tribunal Federal fizesse parâmetros claros sobre uma CPI, nós tivemos alguns abusos. E o Supremo construiu em cima disso, então, um grupo de princípios fundamentais para orientar uma CPI. Por exemplo, o princípio da colegialidade. Todas as deliberações de uma CPI relativas a direitos fundamentais da pessoa só podem ser adotadas por aprovação de maioria absoluta da composição da CPI. Logo, o relator de uma CPI, o presidente ou um membro de uma comissão parlamentar de inquérito não pode ordenar quebra de sigilo algum, porque a competência não é do membro da CPI, a competência é do organismo CPI. Para isso, então, a colegialidade exige que se colha maioria absoluta para isso. Outra construção do Supremo fundamental, o princípio da fundamentação. As CPIs, até que isso fosse construído, tinham como praxis a mera referência nominal de alguém ao longo do depoimento já levava a CPI imediatamente a determinar a quebra de sigilos à torta e à direito. O Supremo construiu o princípio da fundamentação, determinando que, por extensão, o que o 93º obriga ao Judiciário, que é o dever de fundamentar suas decisões, também é aplicável a uma CPI. Então, a CPI, para quebrar qualquer sigilo, para intimar qualquer comparecimento, vai ter que fundamentar este ato, ou seja, fundamentação objetiva, formal e suficiente, que sustente a necessidade de se ouvir aquela pessoa, de se quebrar aquele sigilo. Um outro princípio importantíssimo, sigilosidade. As informações que a CPI coleta a partir de quebra de sigilos não podem obter publicidade. Ela tem contra si também as mesmas restrições que o órgão judiciário. O senhor queria falar? Uma ressalva. Da mesma forma que a interceptação de comunicação telefônica deve ser tratada como meio secundário de investigação, o requerimento também, ou a determinação de quebra de sigilo fiscal, poder conferido à CPI, também deve ser tratado como meio secundário de investigação. A Constituição é bem clara. Confere os poderes à CPMI, desde que não ultrapasse aqueles poderes constitucionalmente assegurados. Então, se há possibilidade de se quebrar sigilo fiscal conferido à CPMI, tranquilo, desde que outra prova tenha sido utilizada previamente, utilizando da mesma forma dos direitos constitucionalmente consagrados. Ok. O fórum termina aqui. Eu agradeço a presença do professor de Direito Constitucional Gabriel Desen Júnior e do advogado criminalista Ricardo Henrique Pinheiro. E você que nos acompanha, obrigado pela sua companhia. Sua participação é importante para nós. Envie sugestões para o programa. O endereço eletrônico é o forum@stf.jus.br. Te espero na próxima semana com mais um tema do seu interesse. Até lá.